Vamos lá fazer mais um vaso aí lindo demais para você fazer aí na sua casa. Pessoal, fica ligado aí em todo o vídeo. Informação aí demais para você fazer os seus vasos aí na sua casa, tá legal, pessoal? Para você fazer esse molde de areia bem resistente, tem um vídeo aí no canal explicando apenas isso. Mas você vai enchendo aos poucos, pega um pedaço de madeira aí e vai batendo bem essa areia dentro do recipiente para ela ficar bem compactada mesmo, ficar um molde aí muito resistente. Na hora que você jogar a massa aí, ela não ficar caindo esse molde de areia, tá legal? Essa areia é areia fina, ela precisa estar um pouco úmida. E como esse vaso aqui, pessoal, no caso o gabarito, ele tem essas curvaturas aí, a gente vai precisar modelar esse molde de areia. Rapidinho você faz isso, eu não vou nem cortar o vídeo aqui, e você vai ver como é rápido e fácil para você modelar esse molde de areia, com o próprio gabarito, tá? Que a gente faz o vaso. Olha só, a gente vai tirar essa parte aqui em cima e um pouquinho aqui também embaixo. E você pega dessa parte, outra parte do gabarito, da parte contrária que você está fazendo o vaso, e olha só como vai modelando rapidinho. Em média 3, 5 minutos aí, depois que você pegar a prática, você modela esse molde de areia aí tranquilo. Olha só, pessoal, como já está certinho com as curvaturas aí do gabarito esse molde de areia. Muito fácil e rápido, tá? Você tenta colocar esse molde de areia mais ou menos no centro aí da rotação, que vai facilitar bastante. Agora a gente pega da parte, como se você estivesse fazendo o vaso mesmo, para alisar esse molde de areia. Agora é só retirar essa areia que sobrou, pessoal. E essa areia você pode utilizar e reutilizar várias outras vezes para fazer o molde, tá? E eu estou utilizando aqui um pedaço de metal, mesmo que eu utilizo para fazer o gabarito, para tirar essa areia aí. E aqui você pode utilizar óleo, óleo queimado, óleo de fazer comida, enfim. Qualquer óleo que você tiver aí, ou detergente de lavar louça. Nesse caso aqui eu estou utilizando detergente, tá? Coloquei um pouquinho de água e passo aí em volta para soltar com facilidade esse vaso aí dessa cerâmica, tá legal? Essa massa, pessoal, é sempre 2 medidas de areia para uma de cimento, tá? Se você fizer 3 de areia para uma de cimento, o vaso vai ficar muito fraco e pode trincar com mais facilidade quando colocado aí ao sol. E quando essa massa ela fica caindo do molde, pessoal, a maioria das vezes é o molde de areia que está muito molhado. Você fica jogando a massa no molde de areia e ela fica caindo porque não gruda, tá? Então acerta aí o ponto de umidade desse molde de areia que vai ser bem tranquilo. Você pode utilizar também terra para fazer esse molde, tá? Tem vários vídeos aqui no canal que eu utilizo terra como molde e é muito bom também. Terra aí do seu quintal. Se você tiver algum local aí onde você puder cavar, essa terra aí provavelmente deve servir para você fazer esse molde, legal?
se você quiser também utilizar arame nesses vasos desde pequenos aí, você pode utilizar tranquilo, tá? Eu não gosto de utilizar nesses vasos pequenos, médios aí, porque eu nunca tive problema com vaso aí quebrando ou coisa parecida, fica super resistente. Se você quiser colocar aí por segurança, você, quem sabe, nos vasos grandes sim, eu coloco arame na boca, no meio e no fundo se ele for muito largo. E com relação à cura do vaso, pessoal, depois dele pronto, tem vários vídeos aqui que eu explico essa questão, tá? Depois que você desenforma esse vaso, você coloca ele dentro da água, pelo menos é o que eu faço, tá? Coloco esse vaso dentro da água, deixo lá por mais ou menos uns 3 dias, depois retiro esse vaso, coloco para secar na sombra, nunca coloco esse vaso no sol, antes dele secar completamente, tá? Ele vai ficar muito frágil, pode ser que ele trinca logo antes dele secar completamente, tá? Então deixa secando na sombra, depois sim você faz a impermeabilização e a pintura do vaso. Então essa é toda a cronologia aí do processo que eu faço desde a fabricação do vaso até o momento da pintura. E para você que está chegando agora assistindo meus vídeos pela primeira vez, estava pesquisando aí, procurando como fazer vaso de cimento, pessoal, tem muita coisa já legal aqui, muito vídeo aí para você assistir de como fazer vários modelos de vaso aí super rápido e fácil para você fazer aí na sua casa. Tem vídeo de como fazer todas as ferramentas que eu utilizo aqui, todas as ferramentas que você precisa para fazer vasos aí na sua casa. Essa base giratória aí tem o vídeo de como fazer, os gabaritos, vídeo de permeabilização, de pintura, enfim, todas as outras coisas. Como você coloca o preço nos vasos, enfim, tem tudo aí. Dá uma olhada aí depois nos vídeos aí que tem muita coisa legal para você assistir. Já aproveita e se inscreve aqui no canal que eu estou sempre postando novidade aqui para vocês toda semana. Tem 2 vídeos aí com novidade, tá legal? E para você que quer adquirir os gabaritos já prontinhos para você fazer os seus vasos aí na sua casa, uma ferramenta muito boa, pessoal. Muito fácil de você fazer vaso assim depois que pegar a prática, tá? É só clicar no link aí do primeiro comentário fixado. Lá tem vários kits disponíveis para iniciantes também, você que nunca fez vasos. Tem uns kits lá bem legais para você que está começando aí fazer. E também vários outros modelos diferentes, grandes. Tem gabaritos até 60 centímetros de altura, tá? Então, se você tem interesse, dá uma olhada aí, é só clicar no link do primeiro comentário fixado. E esses buraquinhos assim, ó, pessoal, que ficarem, porventura ficarem, quando você estiver passando o gabarito, você não precisa colocar muita massa, tá? Coloca só um pouquinho aí para ir fechando esses buraquinhos que ficarem. E depois você vem com o gabarito para dar o acabamento do vaso. Fica muito bom, tá? Não vai colocar muita massa aí, senão você vai ter muito trabalho, vai estragar aí o acabamento do seu vaso. Então, coloca somente nos locais onde está faltando.
E o acabamento fica muito bom, pessoal. Depois que você pegar a prática aí, é incrível como o acabamento do vaso fica muito bom. Na hora de você fazer a pintura, você nem vai ter dificuldade em ficar lixando ou ficar dando acabamento no vaso por fora com nata de cimento, enfim, você vai ter pouquíssimo trabalho depois desse vaso estar pronto. É só fazer a impermeabilização e a pintura, tá? Porque o acabamento fica muito bom. Tá só uma lixada aí nas bordas do vaso, pelo menos é o que eu faço, e é rapidinho. E no início, você pode ter alguma dificuldade mesmo, isso é normal, tá? Todo mundo tem dificuldade aí quando está começando a fazer alguma coisa. Eu tive dificuldade, os meus primeiros vasos não foram legais, então eu tive que aprender sozinho a fazer vaso dessa maneira, e aos poucos eu fui evoluindo. Cada vez que eu ia fazendo, eu ia ficando melhor, e assim sucessivamente até você chegar a um ponto aí que você acerta a espessura já, nem vai ficar prestando atenção para isso, fica automático, você acerta a espessura aí tranquilo, tá? Não vai ter problema nenhum. O acabamento também fica muito bom, a massa não vai ficar caindo toda hora, porque você já acertou aí como faz o molde de areia e também a massa, enfim, todas essas coisas aí você só vai aprender com a prática, praticando, tá? E vamos lá fazer os pezinhos do vaso. Se você não quisesse fazer, era só fazer o furo do dreno aí, já estaria muito bom esse vaso, beleza? Muita gente tem dificuldade aí na hora de fazer os pezinhos. Essa massa ela precisa ser um pouco mais dura do que a massa normal para poder ficar de pé assim. E o próprio gabarito ele já delimita a altura aí de você dos pezinhos. E você deve fazer isso com relação ao seu recipiente que você utilizar aí. Deixa mais ou menos 4 centímetros mais alto do que o recipiente que você for utilizar para fazer o gabarito. Essa parte aí eu explico nos vídeos de como fazer os gabaritos. Olha só, quando a gente passa o gabarito, os pezinhos já vão ficando na altura certinha. Depois é só a gente cortar com uma faca. E olha só, aqui eu utilizo uma faca para fazer esses cortes aqui do pezinho. É muito mais fácil de você fazer esse acabamento aqui do fundo utilizando uma faca. Dá uma caprichada aí no fundo do vaso, eu sempre gosto de falar isso aqui. O fundo também é importante. Vou fazer apenas um furo no dreno, porque o fundo do vaso é bem fininho. Então fazer apenas um furo. Isso aqui, pessoal, é importante demais. Você fazer isso aqui para quando colocar esse vaso no chão, ele não ficar balançando, tá? E 24 horas depois, no dia seguinte, espera 24 horas mesmo, tá, pessoal? Para você não correr o risco de retirar esse vaso aí de cima da base e ele quebrar e você perder todo o seu trabalho. Então espera 24 horas mesmo, não fica ansioso. Principalmente quando a gente faz o primeiro vaso, a gente fica ansioso para retirar ele de cima da base e acaba estragando o vaso aí por não esperar, tá legal? E agora é só retirar toda essa areia de dentro
ela sai com muita facilidade. A espessura do vaso, pessoal, como você viu aí, fica muito boa, fica certinha, tá? Depois que você pegar a prática aí, não tem erro. E como eu já falei aqui, depois de retirar toda essa areia de dentro, a gente coloca esse vaso dentro da água, deixa lá por mais ou menos uns 3 dias. Depois retira esse vaso e deixa secar na sombra, para depois sim a gente fazer a impermeabilização e a pintura, tá? Então esses são os passos aí corretos para o seu vaso ficar bem resistente e não correr o risco de trincar mais tarde. Olha só, uma peça linda demais, muito fácil de fazer, o acabamento por dentro fica muito bom e o acabamento por fora, como você está vendo, fica excelente, tá? Uma peça linda demais para você fazer, vender e ganhar um dinheiro. Eu espero que esse vídeo seja útil para você alguma coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!